E aí galerinha do canal, tudo bem com vocês? Vamos a mais um vídeo hoje. Não seja desobediente, parte 13. E quem quiser se contextualizar um pouco, tem um vídeo aí, Não Seja Desobediente, parte 12. E esse é a continuação, tá? Quem quiser me acompanhar na leitura bíblica vai ficar em 1 Samuel capítulo 19, versículo 12. Vai do versículo 12 até o versículo 24. A gente vai à leitura e depois nós vamos às reflexões, tá? Mical engana seu pai e salva Davi. Então Mical desceu a Davi por uma janela e ele se foi, e fugiu e escapou. E Mical tomou uma estátua e a deitou na cama e pôs-lhe à cabeceira uma pele de cabra e a cobriu com uma coberta. E mandando Saul mensageiros que trouxessem a Davi, ela disse: está doente. Então Samuel mandou mensageiros que vissem Davi, dizendo: trazei-mo mesmo na cama para que o mate. Vindo, pois, os mensageiros, eis que estava a estátua na cama e a pele de cabra à sua cabeceira. Então disse Saul a Mical: por que assim me enganastes e deixastes ir e escapar o meu inimigo? E disse Mical a Saul: porque ele me disse: deixai-me ir, porque hei de eu matar-te. Então Davi fugiu e escapou e veio a Samuel a Ramá, e lhe participou tudo quanto Samuel lhe fizera. E foram ele a Samuel e ficaram em Naiote. E anunciaram a Saul, dizendo: eis que Davi está em Naiote, em Ramá. Então enviou Saul mensageiros para trazerem a Davi, os quais viram uma congregação de profetas profetizando, onde estavam Samuel, que presidia sobre eles. O Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e também eles profetizaram. E avisado, disse Saul, enviou outros mensageiros, e também estes profetizaram. Então enviou Saul ainda uns 3 mensageiros, os quais também profetizaram. Então foi também ele mesmo a Ramá, e chegou ao poço grande que estava em seco, e perguntando, disse: onde estão Samuel e Davi? E disseram: eis que estão em Naiote, em Ramá. Então foi para Naiote, em Ramá, e o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, e ia profetizando até chegar em Naiote, em Ramá. E ele também despiu as suas vestes, e ele também profetizou diante de Samuel, e esteve nu por terra todo aquele dia, toda aquela noite, pelo que se diz: está também Saul entre os profetas? Bom, pessoal, terminando aqui a leitura bíblica, vamos usar o intuito do canal, que são as reflexões sobre os nossos dias através da leitura bíblica. Como sempre eu falo, né, a leitura bíblica ela edifica, ela fortalece a alma, né? Quando nós somos fiéis ao Deus vivo, ele sempre nos protege, ele nos guarda, ele nos guia. Então vamos fazer aqui a leitura, né, de cada versículo, e eu vou fazendo as reflexões conforme eu for tendo entendimento, tá, pessoal? Então vamos ao versículo 12. Então Mical desceu a Davi por uma janela, e ele se foi e fugiu e escapou. Ao 13. E Mical tomou uma estátua e a deitou na cama, e pôs-lhe à cabeceira uma pele de cabra e o cobriu com uma coberta. Vamos dar uma pausa e fazer uma reflexão aqui. Deus, ele sempre vai enviar alguém para te guardar do perigo iminente. E Davi, ele já tinha tentado de tudo com Saul, mas Saul já não queria papo, já não estava bem, e ia matar Davi a todo jeito. Então Deus usa Mical de misericórdia para, não sei como, mas ela ajudou Davi a escapar pela janela, e aí salvando a vida do novo rei. Então Deus usa ela de misericórdia. Deus sempre vai deixar alguém ao seu lado, ou ele mesmo, mas sim vai ter alguém para te ajudar nos momentos difíceis da sua vida. O que vale ressaltar aqui também
é que mesmo Mical não sendo tão prudente como Davi, ela entendia que Davi não era digno de morte, que Davi era um bom homem, e para falar a verdade, todo Israel via isso, mas o rei não via. Então, pessoal, quando nós perdemos o Espírito de Deus, a gente não enxerga muita coisa à nossa frente. Às vezes nós vivemos uma vida dissoluta. Vamos aqui ao versículo 14. E mandando Saul mensageiros que trouxessem a Davi, ela disse: está doente. Então Saul mandou mensageiros que vissem Davi, dizendo: trazei-mo mesmo na cama, para que o mate. Então Saul queria a cabeça de Davi a todo custo, não importa se ele estava doente ou não. Aqui vale de teste, né? Acredito que Mical e Davi fizeram um teste. Ele está doente. E o Saul, mesmo sabendo que ele estava doente pela conversa, ele não quis saber. Ele queria matar Davi de todo jeito. Ou seja, isso já tinha colocado isso no seu coração. Vamos ao versículo 16. Vindo, pois, os mensageiros, eis que estava a estátua na cama e a pele de cabra e a sua cabeceira. Ou seja, Mical já tinha feito um plano de fuga com Davi, né? Então serve de teste também, pessoal, nas nossas vidas, entendeu? Como eu vou usar esse versículo de teste? Muitas das vezes nós temos que, mediante as lutas, certas lutas, nós temos que nos camuflar. E como é que isso funciona? É só nós se ocultarmos na presença de Deus. Nós nos guardar na presença de Deus. Muitas vezes não vale a pena peitar o inimigo ou certas situações, ou por escândalo, ou porque não é a própria vontade de Deus. Acredito que mesmo nesse versículo aqui, Deus ele ainda tenta salvar o rei Saul, mesmo perdido, e eu vou mostrar isso mais lá na frente. Vamos aqui ao versículo 17. Então disse Saul a Mical: porque assim me enganastes, e deixar-te ir e escapar o meu inimigo. E disse Mical a Saul: porque ele me disse: deixai-me ir, porque hei de eu matar-te. Então Davi fala: deixa eu ir, porque se eu ficar eu vou morrer. Já nessa tradução, Davi sabia que já não tinha jeito, né? Saul ele ia tentar matar Davi de todos os jeitos. Eles tentaram como nos vídeos anteriores nós mostramos isso, né? Eles tentaram de toda forma tentar ajudar Saul, mas Saul já tinha o intuito de matar o novo rei. Uma coisa que é engraçado é que quem tinha tudo aqui era Saul, não era Davi. Então o que vale a gente refletir também é que muitas das vezes a gente quer estar no lugar dos outros, vendo que as pessoas têm coisas melhores do que nós, um poder aquisitivo maior, um carro, casa, muita grana. Era a mesma condição entre Davi e Saul. Saul tinha tudo, tinha muito ouro, tinha o reinado nas mãos deles e tinha também várias mulheres. Então, ou seja, mesmo ele tendo muita regalia, ele não estava satisfeito. Ele ia matar Davi, porque realmente Davi ia ser rei, mas os feitos de Davi o incomodaram muito. Nos nossos dias de hoje também são reflexões que vale a pena. Para quem tem o Espírito de Deus e é prudente, deve ter acontecido com vocês, e você chegar em algum lugar e a pessoa não gostar de vocês, ou simplesmente a pessoa não ir com a tua cara ou ficar incomodada contigo. Porque não importa se a gente vai ter ouro, prata, não importa, a gente tendo Deus, a gente tem tudo. E muitas das vezes a gente se pergunta isso, porque certas pessoas têm tanta raiva da gente, mesmo a gente não tendo nada, porque o Espírito de Deus incomoda aqueles que não têm, como incomodava bastante Saul, pessoal. Então fica a dica, vale muito mais ter Deus na vida do que ter dinheiro, ouro, prata, outra coisa que nós achamos que tem valor. Mas o verdadeiro valor é ter Deus na vida. Vamos ao versículo 18. Assim Davi fugiu e escapou e veio a Samuel e a Ramá. Veio Samuel a Ramá, ele participou tudo quanto Saul lhe fizera, e foram ele e Samuel e ficaram em Naiote. Aqui é claro, né? Davi precisava conversar com alguém, estava muito aflito. Deus usa o profeta Samuel, né? E ele conta tudo. Então muitas das vezes Deus usa alguém para conversar contigo, para falar contigo. Tu nunca vai estar muito sozinho, entendeu? Às vezes sim, às vezes não, mas sempre vai ter alguém ali para te ajudar. Deus ele envia anjos e envia alguém para te dar um apoio, para conversar contigo. E não fica diferente que também Deus envia Samuel a Davi, que foi ele que fez
a promessa, né, que ungiu Davi. Vamos ao versículo 19 e 20. E anunciaram a Saul, dizendo: Eis que Davi está em Naiote, em Ramá. Então enviou Saul mensageiros para trazerem a Davi, aos quais viram uma congregação de profetas profetizando onde estava Samuel, que presidia sobre eles. E o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e também eles profetizaram. Aqui vale a gente dar uma pausa e fazer algumas reflexões que são interessantes. Saul, ele envia mensageiros que não tinham, acredito eu, que não tinham afeto nenhum com Cristo, com Deus, né? Nessa época no Velho Testamento Deus falava muito e não Cristo era revelado. Falava muito com Deus. E Deus, ele usa de misericórdia a congregação, a oração, o clamor para tocar nos mensageiros. E assim os mensageiros serem tocados pelo Espírito de Deus e profetizarem. Deus, ele acredita que, na minha visão aqui, essa é a minha visão, Deus ainda queria salvar Saul, mesmo numa condição deplorável. Mesmo ele fazendo coisas horríveis, Deus ainda queria salvar este homem. O que eu quero dizer aqui é que não vale a pena julgar ninguém, mesmo estando com Cristo, pessoal. A gente não pode falar algo a alguém ou usar uma palavra muito forte a alguém, mesmo estando com Cristo. Nós temos que usar de misericórdia e orar por essa pessoa, porque aqui os mensageiros que acreditam que estavam do lado de Saul não tinham essa comunhão com Deus e foram tocados por Deus ao ponto de profetizarem, ao ponto de Deus mostrar aos seus mensageiros, a Saul, que Deus ainda queria salvar eles. Então, através dessa profecia da congregação, eles foram tocados pelo Espírito de Deus, profetizando. Vamos ao versículo 21 e 22. E avisado, disse Saul, enviou outros mensageiros e também estes profetizaram. Então enviou Saul ainda uns 3 mensageiros, aos quais também profetizaram. Versículo 22. Então foi também ele mesmo a Ramá e chegou ao poço grande que estava em Secó. E perguntando disse: Onde estão Samuel e Davi? E disseram-lhe: Eis que estão em Naiote, em Ramá. Vamos adiante, pessoal, o vídeo não ficar muito grande. Vamos ao versículo 23. Então foi para Naiote, em Ramá, e o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, e iam profetizando até chegar a Naiote, em Ramá. Então, pessoal, o próprio Saul, já enviando vários mensageiros, foram tocados pela congregação, pelo Espírito de Deus. E Saul viu que não ia dar jeito, ele foi lá também, ou seja, cego, só com um ponto de vista que era acabar com a vida de Davi. E aí vem a misericórdia de Deus, que é algo fora do normal, que tem que ser ressaltado aqui bastante, tá? A misericórdia de Deus é algo incalculável. Este homem foi para matar alguém, para tirar a vida de um sangue inocente, e Deus toca nele, e ele profetizando, né? Ele sendo tocado por Deus, ele falando com Deus ali, profetizando. A gente não tem como falar o que ele estava falando, mas ele foi tocado por Deus grandemente ao ponto de ser cheio e falar. Então Saul foi para destruir a vida dele, mas Deus usa de misericórdia. Mais uma vez, né, a congregação, os profetas que ali estão, ele sendo tocado, para ele ver se ele enxerga algo e vai ao arrependimento. Vamos aqui ao versículo 24, que é o final do versículo. E ele também despiu as suas vestes e estava nu por terra todo aquele dia e toda aquela noite. Pelo que se diz, está também Saul entre os profetas. Então, pessoal, o que acontece aqui? Ali já era um local onde os profetas se reuniam e eles estavam ali conversando com Deus, né, fazendo um culto, e com certeza estavam orando por esta causa, né? Então Saul manda os mensageiros, e ali Deus toca nos mensageiros, e ele vê que não tinha jeito e tem que ir. Então ele indo, Deus usa de misericórdia, né, porque não quer perder, não deixa de ser um filho, porém que seja muito teimoso, não deixa de estar com ele, e Deus usa ele, toca nele, e ele enxerga isso, ele realmente ele vê que ele estava errado. Então quando ele tira a roupa e fica nu, é questão de humilhação, ele se humilha. Ele fica um dia e a noite inteira ali nu, procurando perdão, pedindo perdão a Deus. Será que esse perdão foi forte o suficiente, pessoal? Será que esse perdão vai fazer com que ele se arrependa dos seus pecados? Então muitas das vezes a gente tem que saber pedir
perdão a Deus para que não possamos voltar ao pecado. Então eu faço uma pergunta para vocês: será que ele se arrependeu de verdade? Será que o rei, ele sentindo a presença de Deus, ele mais uma vez Deus dá uma chance para ele? Será que ele vai voltar ao normal? Eu deixo isso com vocês. Vou só fazer mais uma reflexãozinha aqui nessa leitura, que é o seguinte: nós podemos ver que no nosso mundo de hoje, muitos estão vivendo como rei, correndo atrás do pecado, ou seja, querendo matar alguém aqui é pecado, pessoal. E estamos vivendo uma vida muito, muito errônea, que não importa qual seja o pecado, mas acredito que muitos estão vivendo uma vida que não agrada a Deus. Mas olha só que incrível, Deus, ele mesmo nós fazendo os pecados feios, Deus ele sempre quer nos salvar. E mesmo Saul tentando acabar com a vida de um homem inocente que era o rei, ele também tenta salvar Saul. Olha que misericórdia, olha que coisa bonita. Então, nunca é tarde demais para você que está aí me ouvindo. Deus sempre vai estar de braços abertos para você. Lute, enxergue isso, porque se Deus te tocar, tudo vai mudar. Então, acredito que ainda há essa chance, Deus ainda não mudou, pessoal. Eu quero agradecer pela audiência de todos. Peço like e se puderem compartilhar para que outras pessoas possam assistir esse vídeo, eu agradeceria muito. Desde já, pessoal. Fui.